Vamos então agora abordar o problema 17, que nos diz que num estábulo estão apenas ovelhas e vacas. Estão 8 ovelhas a mais do que vacas. O número de vacas é metade do número de ovelhas. Quantos animais estão no estábulo? O problema dá-nos várias opções e durante a resolução do problema vamos utilizar figuras, como habitualmente fazemos, de modo a facilitar a estruturação do raciocínio no contexto do enunciado, e vamos resolvê-lo de dois métodos diferentes. Primeiro método, através da pesquisa de diversas combinações possíveis de quantidades de ovelhas e vacas e a escolha da combinação correta. O enunciado dá-nos uma primeira condição e diz-nos que no estábulo existem ovelhas e vacas. Portanto, concluímos que existem pelo menos uma ovelha e uma vaca. Não sabemos quantas haverão a mais. Segunda condição, o enunciado diz-nos que no estábulo estão 8 ovelhas a mais do que vacas, o que significa que se há pelo menos se houver uma vaca, então existem 9 ovelhas, não é? É o que nós vemos aqui. Se existir uma vaca, existem 9 ovelhas. Se existirem duas vacas, então existem 2 mais 8, 10 ovelhas. 2, 4, 6, 8, 10. E assim por diante, mas o problema é saber aonde é que terminamos. Não é? Concluímos então que existem várias hipóteses e que seria impossível de definir qual delas seria a correta se não nos fosse dado alguma informação. Contudo, o problema, o enunciado diz-nos mais alguma coisa. Dá-nos uma terceira condição e diz-nos que no estábulo o número de vacas é metade do número de ovelhas. O que significa que se, por exemplo, se existirem 3 vacas no estábulo, 3 vacas, o número de ovelhas será o triplo. 3 vezes o dobro. 3 vezes 2, 6. 6 ovelhas. Contudo, nesta possibilidade não se verifica a primeira condição. Isto é, não existem 8 ovelhas a mais do que vacas. Só existem 6. Que é a primeira condição. Quando deveriam existir 3 mais 8, 11 ovelhas. Vamos prosseguindo com esta análise. Se existirem 4 vacas, então no estábulo estarão 8 ovelhas. Do mesmo modo, só existem 8 ovelhas quando deviam existir 4 mais 8. Porque é a primeira condição. Deviam existir 12. Percorrendo as diversas combinações possíveis de quantas vacas, calculando para cada caso a quantidade de ovelhas, chegamos à hipótese que verificará simultaneamente as duas condições. E então prosseguindo, chegamos a esta conclusão. Se existirem 5 vacas, então no estábulo existem 10 ovelhas, pela segunda condição. Contudo, nesta possibilidade, não se verifica a primeira condição. Isto é, só existem 10 quando deviam existir 13, que eram 5 mais as tais 8. Prosseguindo nas hipóteses, se existirem 6 vacas no estábulo então existirão 12 ovelhas, segundo esta segunda condição. Do mesmo modo, só existem 12 quando deviam existir 6 mais 8, 14. Portanto, continua a não cumprir com a primeira condição. Prosseguindo ainda, verificamos que se existirem 7 vacas, existirão 14 ovelhas. Do mesmo modo, não cumpre, deveriam ser 15. Prosseguindo em mais uma hipótese, verificamos que esta sim, quando existem 8 vacas no estábulo, existem 16 ovelhas, que é o dobro, segundo as condições da segunda condição. Mas este 16 é exatamente 8 mais 8, portanto verifica simultaneamente a segunda e a primeira condição. Esta é a opção. Analisando as respostas disponibilizadas por problema, verificamos então que a opção é a opção D. Quantos animais? Exatamente 8 vacas mais 16 ovelhas, no total de 24 animais no estábulo. Vamos então abordar o segundo método. Tendo por base o enunciado, vamos colocar em equação ou equações. Tendo em conta as segundas e terceiras condições do enunciado, já que a primeira está subjacente às anteriores, podemos pôr em equação e dizemos que o número de ovelhas é igual ao número de vacas mais 8. E do mesmo modo, definir a segunda equação, que diz que o número de vacas é metade do número de ovelhas. Temos então estas duas equações e vamos utilizar um primeiro processo de cálculo, utilizando o conceito de igualdade. E um segundo processo de cálculo para quem não
ou para quem já tem conhecimentos de resolução de sistemas de duas equações de duas incógnitas. No primeiro processo de cálculo, compreendo o conceito de igualdade e tendo em conta a primeira igualdade, a primeira condição, a primeira equação, verificamos que o número de ovelhas é igual ao número de vacas mais 8. Portanto, a balança está equilibrada com o número de ovelhas de um lado, o número de vacas mais 8 do outro. A segunda igualdade diz-nos que o número de vacas é metade do número de ovelhas. O número de vacas é metade do número de ovelhas. Vamos começar por ver qual é a relação entre o número de vacas e o número de ovelhas dada pela segunda igualdade. Isto é por esta. Esta igualdade já tem no seu prato esquerdo da balança a variável v isolada, pelo que podemos substituir a primeira igualdade, o valor v por O sobre 2. Sabendo a relação entre os números de vacas e o número de ovelhas, vamos substituir essa relação na primeira igualdade. Isto é, substituímos o v por O sobre 2. É o que está aqui feito. Calculando, o valor de O no prato esquerdo e direito da balança, temos de transferir deste lado para o lado esquerdo o valor de O sobre 2. Portanto, temos aqui o valor de O sobre 2, o valor de O no primeiro prato, temos que juntar estes dois. Para retirar este valor de O sobre 2, temos que retirar ali no primeiro prato também. E assim fazemos. O menos O sobre 2, O sobre 2 mais 8, que é o que existia, menos O sobre 2. Este O sobre 2 corta com aquele O sobre 2, fica O menos O sobre 2 é igual a 8. Vamos então resolver esta igualdade, vamos saber qual é o valor de O. Resolvendo a igualdade, verificamos que calculamos o mínimo múltiplo comum para resolver esta subtração. Fica 2O menos O sobre 2 é igual a 8. Ou seja, 2O menos O dá O sobre 2 é igual a 8. De onde, para isolar o valor de O, temos que multiplicar o primeiro prato da balança por 2. E automaticamente o segundo prato da balança por 2 para mantê-la equilibrada. 2 vezes O sobre 2 é O, 2 vezes 8 é 16. Então o número de ovelhas é O igual a 16. Calculando o valor de V, é só voltar à igualdade anterior, substituir o valor de O por 16 e automaticamente temos o valor de vacas igual a 8. Então verificamos que o número de animais é igual a 24. No segundo processo de cálculo, resolvendo o sistema de duas equações a duas incógnitas, temos as duas equações, não é? De modo a anular a variável v e ficarmos só com a variável O, multiplicamos por menos 1, fica O sobre 2 vezes menos 1 dá menos O sobre 2, v vezes menos 1 dá menos v, adicionando as duas equações, este v corta com aquele v, fica O sobre 2 igual a 8. Ou seja, O é igual a 16 e, portanto, o número total de animais é igual a 24. Vamos então analisar as respostas do problema e verificamos que a opção é a mesma. Isto é de 8 vacas mais 16 ovelhas, no total de 24 animais total. Está resolvida esta questão.